E aí pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma aula 4, capítulo 2, mas a terceira e última parte, graças a Deus, vai acabar aqui o assunto de elasticidade, assunto que tem muito cálculo, mas enfim, tá acabando pessoal, então bora lá. E aí para começar pessoal, vamos começar a revisar o que nós vimos na aula passada, que foi o quê? O que é a corrente elétrica. Hoje a gente vai ver um novo assunto, mas vai precisar aí do conceito de corrente elétrica. Então vamos lá. A corrente elétrica, pessoal, ela é aí o movimento ordenado dos elétrons no mesmo sentido e mesma direção. Por exemplo, aqui nós temos essas bolinhas azuis representam os elétrons. Percebam que eles estão na mesma direção e mesmo sentido de maneira ordenada. Ou seja, isso é uma corrente elétrica. Quando os elétrons, eles caminham, eles percorrem a mesma direção e o mesmo sentido. E pessoal, esse caminho que eles percorrem é chamado de circuito elétrico. Então, se a corrente são os elétrons caminhando, andando, percorrendo a mesma direção e o mesmo sentido, esse caminho aqui que eles estão percorrendo na mesma direção e no mesmo sentido é chamado de circuito elétrico. Por exemplo, é só você lembrar como se fosse uma maratona, um circuito. Os corredores são os elétrons e o caminho que eles têm que percorrer é chamado de circuito, pessoal. Então, o circuito é o caminho no qual os elétrons eles percorrem. E nós iremos ver aqui, gente, que um circuito elétrico ele é formado aí de 4 coisinhas básicas. Como assim, professor? Todo circuito tem que ter um gerador, tem que ter um condutor, um resistor e um interruptor. Nós iremos ver aqui o passo a passo de cada um deles. Então, bora lá. Primeiro, o gerador, pessoal. O gerador ele é um dispositivo que ele vai o quê? Produzir, ele vai gerar energia elétrica a partir da conversão de energia química ou energia mecânica. Então, professor, como assim? O gerador ele vai pegar a energia química ou a energia mecânica e vai transformar em energia elétrica. Um bom exemplo é a bateria e a pilha. A bateria e a pilha, eles pegam aí a energia química e transformam em energia elétrica. Segundo, condutor, pessoal. O condutor é um dispositivo através do qual a energia elétrica ele vai aí ser transportado para aparelhos. Então, o condutor são os fios. Então, os cabos e os fios são os condutores aí do nosso circuito. Então, são dispositivos que vai aí, qual a energia vai percorrer. Então, por exemplo, os fios de poste, eles são condutores, porque a energia passa por eles. O próximo é o resistor, pessoal. O resistor, ele vai converter aí a energia elétrica em energia térmica e ele também vai limitar a passagem de energia pelo circuito. Então, o resistor, ele vai permitir aí que o circuito não se sobrecarregue, que não entre muita energia, porque ele vai limitar essa passagem. E temos o interruptor, que é um dispositivo que você pode ligar ou desligar o circuito. Então, por exemplo, aqui uma tomada da nossa casa. Se você liga, a luz acende. Se você desliga, você interrompe o circuito. Então, daí o nome interruptor. Então, para resumir, pessoal, um circuito elétrico ele é sempre formado por um gerador, estamos vendo aqui, um gerador, por um condutor, geralmente condutores são fios, por um resistor, que ele vai aí limitar a passagem de energia elétrica, e por um interruptor, que ele vai ligar ou desligar o circuito. Então, estão vendo que é de fato um circuito por onde os elétrons vão percorrer. E percebam que quando os elétrons percorrem o circuito e chegam na lâmpada, a lâmpada acende. Então, isso aqui é um resumo do que é circuito elétrico. Ele é formado aqui por esses 4 elementos. E aí, pessoal, só a título de curiosidade. Vamos lá. Nós sabemos que no circuito elétrico, os elétrons eles saem do polo negativo e vão para o polo positivo. Então, isso aqui é o sentido real. No sentido real, os elétrons saem do polo negativo e vão para o polo positivo. Mas existe aí um sentido convencional. E nesse sentido, os elétrons vão do positivo para o negativo. Lembrando que
todo gerador ele tem um polo positivo e tem um polo negativo. No sentido real, os elétrons saem do polo negativo para o polo positivo. E no sentido convencional, sai do polo positivo para o polo negativo. Só a título aí de curiosidade de conhecimento. Pessoal, existem aí dois tipos principais de circuito. Quais são, professor? É o circuito em série e o circuito em paralelo. Qual é a diferença? Vamos aqui perceber. O circuito em série, pessoal, ele está ligado em série, ou seja, uma série de um atrás do outro. Então percebam aqui que nesse circuito nós temos uma lâmpada atrás da outra, tá vendo? Então ele é ligado de maneira ordenada um atrás do outro. No circuito em série, a corrente elétrica é a mesma. Ela sai aqui do polo negativo e vai passar para o polo positivo. É a mesma corrente, mas com uma tensão diferente. E tem uma coisa, pessoal, no circuito em série, se a primeira lâmpada queimar, as outras não irão acender. Por quê? A lâmpada 1 queimou. A energia saiu, chegou na 1 e parou, porque a lâmpada 1 queimou. Então, no circuito em série, se a primeira lâmpada queimar, as demais não vão acender. Já o circuito em paralelo, perceba que ele está paralelo. Essa lâmpada está paralela a essa, que está paralela a essa. Nesse circuito em série, pessoal, a corrente elétrica que passa por cada lâmpada não é a mesma. Não é obrigado a ser a mesma. Por quê? Ele não está em sequência, não está em série, está em paralelo. Então, a corrente que passa aqui, ela pode ser diferente da corrente que passa aqui e da que passa aqui. Ela sai daqui, uma vem para cá, outra para cá e outra para cá. Então, no circuito em série e em paralelo, a principal diferença é que no em série, a corrente elétrica é a mesma. Mas no paralelo, a corrente que passa em cada lâmpada não necessariamente aí vai ser a mesma. Professor, me dê um exemplo. Bora lá. Um exemplo de circuito em série é um pisca-pisca. Um pisca-pisca tem várias lâmpadas, uma em sequência com a outra. Já um circuito em paralelo é um circuito residencial, onde tem aí várias lâmpadas paralelas, por exemplo, uma à outra. Então esse circuito ele é em paralelo. Mas professor, o que é tensão? O senhor falou aqui que no circuito em série a corrente é a mesma, mas a tensão é diferente. E aqui a corrente é diferente e a tensão é a mesma. Vamos ver aqui o que é tensão. Imagine que você tem dois corpos, por exemplo, duas barras, e os dois estão carregados. Um está carregado negativamente e o outro carregado positivamente. Como nós sabemos, quando um corpo está carregado, ele cria um campo elétrico. Então vai existir um campo elétrico aqui e um campo elétrico aqui, pessoal. Então os dois corpos vão estar carregados e os dois vão ter um campo elétrico. Quando os dois corpos que estão carregados se aproximam, vai haver aí uma diferença de potencial. Essa diferença vai ser a tensão. Então imagine só, pessoal, que eu liguei com um fio o corpo negativo com o corpo positivo. O que vai acontecer? A diferença de potencial do corpo 1 com o corpo 2 vai empurrar os elétrons. Então os elétrons vão começar a percorrer o fio, pessoal. Então a tensão ela vai empurrar os elétrons do corpo negativo para o corpo positivo. E essa tensão aí é a diferença de potencial elétrico. Como eu falei, quando os corpos estão carregados negativamente ou positivamente, ele vai criar um campo elétrico. Quando eles se aproximam, vai criar aí esse potencial elétrico, essa diferença de potencial elétrico. E se eu ligar os dois corpos com um fio, essa diferença de potencial, que nada mais é do que a tensão, ela vai empurrar os elétrons do corpo negativo para o corpo positivo. Ou seja, pessoal, aquilo que eu falei, como sabemos, um corpo eletrizado, ele gera um campo elétrico ao seu redor. Quando dois corpos eletrizados estão próximos, há um potencial elétrico no ponto de localização de cada um deles. A relação estabelecida entre os potenciais elétricos, pessoal, é chamada de tensão elétrica. Ou seja, a relação entre esse campo elétrico e esse campo elétrico
vai gerar uma diferença de potencial, que é aí a tensão. Ou seja, pessoal, vamos aqui comparar com a força gravitacional. Vocês lembram que capítulo 1 nós falamos sobre força gravitacional. Ou seja, quando um corpo ele tem uma massa, ele cria um campo ali gravitacional e ele vai atrair outros corpos para si. Por exemplo, a Terra. A Terra ela tem um campo gravitacional e ela atrai para o centro dela tudo que está nela. Ou seja, se eu soltar esse controle, ele vai cair, porque a força gravitacional vai atrair ele para o chão. Aqui o exemplo, a maçã. A maçã ela está aqui. Se eu soltar, ela vai cair aqui no chão. Então, a diferença entre o ponto onde ela está e o ponto onde ela vai chegar é que gera a queda. A mesma coisa é aqui. A diferença de onde estão os elétrons para onde eles têm que ir é que vai gerar aí, pessoal, a minha tensão. Eles vão ser empurrados. Ou seja, resumindo, podemos pensar também que a tensão elétrica empurra os elétrons de um local para o outro. Ou seja, essa diferença de potencial, que é chamada de tensão elétrica, ela empurra os elétrons de uma barra para outra, da negativa para a positiva. E isso se eu tiver um fio condutor. Então, pessoal, aqui para ilustrar, os elétrons sendo empurrados de um lugar para o outro. Estão percebendo aqui, ó? O que vai fazer com que os elétrons andem por um circuito é a diferença de potencial, é a tensão elétrica. A tensão, ela é a responsável aí por empurrar os elétrons dentro de um condutor, de um circuito, pessoal. E aí, voltamos aqui ao nosso exemplo. Eu tenho a barra carregada negativamente e a positivamente. Eu liguei as duas com um fio. A diferença de potencial, ou seja, a tensão, ela vai empurrar os elétrons da barra negativa para a barra positiva. Agora imagine só que nesse fio aqui eu liguei uma lâmpada. Eu liguei uma lâmpada nesse fio aqui. O que vai acontecer, pessoal? Quando os elétrons saírem daqui para chegar aqui e passar na lâmpada, a lâmpada vai acender, gente. Então isso aqui eu posso chamar de um circuito elétrico, por exemplo. Por quê? Ele vai sair do polo negativo, vai ser empurrado do polo negativo, vai aqui andar pelo fio. Quando eles passarem aqui na lâmpada, a lâmpada vai acender. Então é assim que funciona o circuito elétrico. A tensão, ela vai empurrar os elétrons de um polo para o outro. Agora, analisando bem, pessoal, o circuito elétrico, percebemos que o gerador é o dispositivo por manter a tensão elétrica. Então, se eu sei que os elétrons vão sair do polo negativo e passar pela lâmpada e acender a lâmpada, o que vai acontecer? Se eu quiser manter essa lâmpada aqui acesa constantemente, essa tensão tem que ser constante. Ou seja, eu tenho que ter uma tensão constante que vai estar empurrando o tempo todo os elétrons de um lado para o outro para passar pela lâmpada e ela se manter acesa. Ok? E aí, pessoal, tem como calcular essa diferença aí de potencial. Como é que ela fala, professor? É UAB, no caso. A diferença é o VA menos VB. Assim como o potencial elétrico. A diferença de potencial elétrico, ou seja, também é medida em volts e é representada pelo símbolo U, pessoal. A letra U, ele quer dizer diferença de potencial elétrico. UAB quer dizer o quê? A diferença de potencial elétrico entre o corpo A e o corpo B. E aí, pessoal, ou seja, a diferença de potencial entre o corpo A e o corpo B é igual ao resultado da subtração entre o potencial A e o potencial B. Ou seja, eu vou subtrair o potencial A menos o potencial B e eu vou ter aí a minha diferença de potencial, ok? Não se preocupe, a gente vai ver essa fórmula mais aprofundada no presencial e também no online. Mas já adianto que essa aqui é a fórmula para medir a diferença de potencial. E aí, gente, para que uma lâmpada ou qualquer aparelho elétrico se mantenha acesa, a corrente deve ser constante, ou seja, o tempo todo os elétrons precisam estar aqui andando no fio condutor.
Porque se eles não andarem, eles não vão passar aqui. Se eles não passarem aqui, a lâmpada não fica acesa, ou a TV, o secador, enfim. E aí, pessoal, portanto, a diferença de potencial deve ser constante. Além disso, o aparelho deve estar ajustado a uma tensão específica, ou seja, o aparelho, o secador, a TV, a lâmpada, ela precisa estar ajustada à tensão da corrente que vai passar aqui. Como assim, professor? No Brasil, existem aí duas tensões principais, que são a voltagem, que é qual? A 110 e a 220. Por exemplo, se aqui em Petrolina, por exemplo, aqui é 220, Petrolina, Recife, Olinda, enfim. Se aqui eu ligar um aparelho que é 110, ele vai receber o quê? Uma corrente a mais e ele vai queimar. Então, se um secador ele é 110 e eu ligo em 120, ele vai receber uma tensão muito maior do que ele suporta. Então, ele vai queimar. A mesma coisa acontece o inverso. Se você liga uma coisa que é 220 em um 110, o que vai acontecer? Ele pode queimar ou ele pode não funcionar, porque ele está preparado para receber uma voltagem de 220. Ok, pessoal? E aí você consegue medir, nesse caso, a intensidade elétrica. E a fórmula é I igual a Q sobre ΔT, pessoal. I é de intensidade elétrica, Q aqui vai ser a minha carga e ΔT vai ser a variação de tempo. Pessoal, delta significa variação. Esse triângulozinho aqui, o nome dele é delta. E delta quer dizer variação. Então, ΔT é variação de tempo. Você pode medir aqui, com essa fórmula, a intensidade elétrica. Ou seja, nessa fórmula, a quantidade de carga é dada em coulombs e o intervalo de tempo é em segundo. Ou seja, o Q é dado em coulombs e o ΔT, ou seja, o tempo que passou, é dado em segundo. E a divisão entre o coulombs e o segundo, você vai ter aqui o ampere. Então, para você medir a intensidade de uma corrente elétrica, o final vai ser ampere. Então, se você dividir a carga pela variação do tempo, você vai colocar o valor no final em ampere. Ok? E aí, mais uma vez, nós iremos ver aqui em sala de aula essa fórmula e também a atividade. Assim que chegar lá presencial, vocês vão resolver atividades que tem aqui essa fórmula. Beleza? E aí, pessoal, voltando aqui sobre resistência, lá na parte 2 do capítulo 2, nós falamos que alguns materiais, eles são mais resistentes do que outros a receber uma corrente elétrica. Porém, pessoal, todo material, ele possui alguma resistência elétrica. Professor, mas o que seria essa tal de resistência elétrica? A resistência é o seguinte, pessoal, vamos lá. A madeira, a borracha, o plástico e o vidro, eles não conduzem corrente elétrica, ou seja, eles têm uma resistência a receber elétrons. Já os metais, eles conduzem, eles não têm essa resistência, eles recebem elétrons muito bem. Porém, todo material ele vai ter aí algum tipo, algum grau de resistência. Como assim, professor? O senhor falou que os metais, eles conduzem a corrente, eles conduzem. Mas eles vão ter aí algum grau de resistência. E esse grau, pessoal, se deve ao quê? Quando os elétrons eles estão andando, eles começam a se chocar. Então, daí que surge essa resistência. Ou seja, isso ocorre por quê? Durante a passagem de uma corrente elétrica, em um circuito, os elétrons se chocam bastante com os átomos que formam o corpo condutor. Então, os elétrons eles vão se formar aí, eles vão se chocar com os átomos que formam o corpo condutor. Então é por esse motivo que todo material ele vai ter aí um certo grau de resistência, ok? E aí é daí que vai surgir, pessoal, o efeito Joule. O efeito Joule ele é o responsável aí pelo aquecimento de aparelhos. Então o efeito Joule, por exemplo, quando você coloca para carregar um celular e você começa a mexer, você vai perceber que ele começa o quê? A esquentar, pessoal. Por quê? Quando os elétrons passam pelo fio aqui do carregador, eles se chocam com os átomos que formam esse fio e vai o quê? Provocar um aquecimento. Então é daí que surge o efeito Joule. O efeito Joule ele é o responsável por aquecer os aparelhos eletrônicos. Por isso é muito importante que você não coloque
para carregar um celular, um tablet em cima de um tecido. Ele pode superaquecer e aí incendiar a sua casa, ok? E aí, ó, quanto maior for a resistência de um condutor, maior deve ser a tensão. Ou seja, quanto maior for a resistência de um material em conduzir corrente elétrica, maior é a tensão para que os elétrons adquiram movimento e, consequentemente, maior será a energia gasta. Então, para um elétron se movimentar, por exemplo, em uma superfície de madeira, ou de plástico, ou de vidro, vai ser uma tensão muito grande e vai gastar aí muita energia, pessoal. E para finalizar, temos aqui a lei de Ohm, pessoal. Mas, professor, que lei de Ohm é essa? Bora lá. A partir dessa lei, você pode calcular, você pode medir a resistência elétrica relacionada à diferença de potencial e corrente elétrica. Então, com a lei de Ohm, você vai poder aí medir a diferença aí, a resistência elétrica. Então, aqui, ó, qual é a forma, professor? R é igual a U sobre I. O I, pessoal, ele é a corrente elétrica em amperes. O R é a resistência e o U é a diferença de potencial. Então, você pode calcular aí a resistência, pessoal, elétrica, dividindo a diferença de potencial pela corrente elétrica. Essa aqui é a lei de Ohm, a lei onde você pode calcular a resistência elétrica. E a fórmula é R é igual a U sobre I, pessoal. Só, aqui voltando pessoal, enfim, isso aqui você vai calcular a resistência elétrica. Mas não se preocupe que, mais uma vez, na aula presencial nós iremos fazer exercícios para falar sobre isso aqui. E também na aula online. Só que existe um jeito, pessoal, de você medir aqui essa intensidade. O aparelho é o multímetro. O multímetro ele é um aparelho que você pode medir aí resistência, tensão, enfim. Ao invés de calcular, você pode medir aqui a tensão, a resistência de uma corrente elétrica com esse aparelho chamado multímetro. Se você quiser saber mais sobre ele, é só você abrir o seu livro e na aba Aprenda Mais, você pode ler aqui como que funciona e explicar um pouco mais sobre o que é o multímetro. E para finalizar de vez, pessoal, o capítulo 2 está acabando, é a última parte, é a potência elétrica, pessoal. Professor, o que é potência elétrica? Bora lá. Há uma relação entre trabalho realizado por um corpo e o tempo gasto para realizar. Essa relação é a potência. Como assim, professor? Então, o trabalho que um corpo realiza e o tempo que ele gasta para realizar esse trabalho é chamado de potência. Por exemplo, eu tenho duas máquinas. Uma máquina, ela lavou a roupa em 1 hora. A outra lavou a roupa em 5 horas. Qual é a mais potente? A que lavou a roupa em 1 hora, porque ela fez o mesmo trabalho em um tempo menor. A mesma coisa, pessoal, é a potência elétrica. Ela vai medir aí enquanto um corpo ele realiza um trabalho em relação ao tempo gasto. E nós podemos medir aqui a potência elétrica de alguns aparelhos elétricos. E existem basicamente duas fórmulas principais. A primeira é P é igual a E sobre ΔT. Ou seja, a potência é igual à energia gasta sobre o intervalo do tempo. Então, por exemplo, você pode pegar a energia que a máquina gastou e dividir sobre o tempo que ela levou para lavar roupa. Você vai achar aqui a sua potência elétrica e você vai ver se a máquina ela é pouco potente ou se ela é muito potente. Mas também existe outra fórmula que é potência é igual a corrente elétrica vezes a diferença de potencial. Então são duas fórmulas que você pode medir aqui a potência elétrica de um aparelho. Ok, pessoal? Então é isso. Até a próxima aula. Vai ser um novo assunto e não se esqueça de fazer atividades.